ela se via como baterista. Isso, por si só, já surpreende, principalmente quando se ouve a voz que ela carregava. Uma voz etérea, quase impossível de descrever com justiça. Mas, curiosamente, Karen Carpenter nunca se colocou no centro do palco por causa do canto. Isso lembra a história sobre Bing Crosby, que dizia se considerar mais um jogador de golfe do que um cantor, apesar da fama. No caso de Karen, a música era inevitável, mas o que o público não via era o peso que ela carregava longe dos holofotes. Por trás da imagem impecável e das apresentações milimetricamente perfeitas, havia um abismo, uma vida marcada por pressões silenciosas, conflitos dentro de casa e um vazio que nem o sucesso mais estrondoso foi capaz de preencher. E agora, anos depois, seu irmão Richard Carpenter, parceiro de palco e guardião de muitos desses segredos, decidiu quebrar o silêncio. Revelações que mudam completamente o modo como o mundo vê a história dos Carpenters. Nascida em 2 de março de 1950, em New Haven, Connecticut, Karen era 4 anos mais nova que Richard. Os dois cresceram em um ambiente onde a música era forte, mas o afeto nem tanto. A mãe, Agnes, era notoriamente distante e nutria uma preferência nada disfarçada pelo primogênito. Já o pai, Harold, mantinha-se mais conectado pela música do que pelos laços emocionais. Sua vasta coleção de discos, de jazz a soul, de música clássica a rock, foi a trilha sonora da infância dos irmãos. Enquanto Richard demonstrava talento desde cedo, Karen era mais reservada. Não buscava os holofotes, nem sonhava com o estrelato. Gostava de ouvir música, apenas isso. Mas tudo mudou quando, na adolescência, ela entrou na banda da escola para escapar das aulas de educação física. Por acaso conheceu a bateria, e ali nasceu uma paixão inesperada. Em 1965, Richard formou o Richard Carpenter Trio. Karen assumiu a bateria, mas não teve seu nome no título do grupo, uma decisão que gerou muitos desentendimentos. Ainda assim, a química entre os três, com Wes Jacobs no baixo, era inegável. O trio ganhou força nos palcos locais, conquistando o público com versões refinadas de clássicos e composições autorais. Em 1966, a vitória em um importante concurso musical deu a eles um contrato com a RCA, mas o timing jogou contra. Enquanto o país mergulhava no rock psicodélico, o som suave do trio parecia fora de lugar. O contrato foi encerrado e o grupo desfeito. Richard, no entanto, não recuou. Formou uma nova banda, Spectrum, centrada em harmonias vocais. Mais uma vez, os ventos não sopraram a favor e o projeto naufragou. Mas foi nesse período que Richard fez uma descoberta transformadora: a voz de Karen. Pura, cristalina, com uma doçura quase sobrenatural. Ele entendeu que o sucesso passaria por ela e a convenceu a deixar a bateria em segundo plano para assumir os vocais. Na época, Karen tinha 17 anos e pesava cerca de 65 quilos. Não era fora dos padrões, mas a indústria cobrava outra imagem. Após perder pouco mais de 5 quilos com dieta, recebeu uma avalanche de elogios. E isso acendeu algo perigoso, uma obsessão que a acompanharia pelo resto da vida. Finalmente, em 1969, surgiu a grande chance. Um conhecido enviou uma demo da dupla para a gravadora A&M. Herb Alpert, lenda do trompete e cofundador da empresa, ficou hipnotizado por aquela voz. Sem pensar duas vezes, ofereceu um contrato, que por Karen ser menor de idade, teve que ser assinado pelos pais. O álbum de estreia, Offering, lançado em outubro daquele ano, passou quase despercebido. Apesar de Richard cantar a maioria das faixas, não foi suficiente para convencer os executivos da gravadora, que cogitaram dispensá-los. Mas Herb Alpert acreditava no potencial deles e insistiu, uma persistência que se provaria essencial para a história da música. Mais do que empresário, Alpert também foi responsável por sugerir uma música que mudaria tudo, They Long to Be Close to You. Antes deles, artistas como Johnny Warwick, Dusty Springfield e até o próprio Alpert haviam gravado a canção, sem grande repercussão. Mas algo dizia a ele que Karen e Richard conseguiriam transformá-la, e conseguiram. O lançamento, em maio de 1970, explodiu nas paradas. Em julho, Close to You já liderava a Billboard e em poucos meses vendeu mais de 3 milhões de cópias. O sucesso veio como uma avalanche e os Carpenters se tornaram, da noite para o dia, um dos nomes mais celebrados da música norte-americana. Mas enquanto o mundo via apenas os troféus, as luzes e os discos de ouro, Karen começava a travar uma batalha interna da qual poucos se deram conta. Uma guerra silenciosa, travada longe dos palcos onde a glória e a dor andavam lado a lado. Foi no fim de 1970, assistindo a um comercial de casamento na televisão, que Richard Carpenter ouviu uma breve melodia, um trecho simples, quase insignificante, mas que acendeu algo em sua mente. A partir daquela centelha, nasceu We've Only Just Begun, uma canção sobre novos começos, esperança e promessas.
3 meses após o estrondo de Close to You, a nova música chegou ao público em 21 de agosto. E mais uma vez, os Carpenters causaram impacto. We've Only Just Begun disparou para o segundo lugar da Billboard Hot 100, ficando atrás apenas do épico Bridge Over Troubled Water, de Simon e Garfunkel. Mais 1 milhão de cópias vendidas, 2 prêmios Grammy no ano seguinte e uma verdade inegável. Os Carpenters haviam deixado de ser promessas para se tornarem ícones. Ambas as faixas foram incluídas no segundo álbum da dupla, Close to You, lançado no fim de agosto de 1970. A recepção foi imediata, uma consagração que os colocou no topo da indústria musical. E eles não pararam por aí. Em janeiro de 1971, Karen lançou For All We Know, uma balada que mais uma vez tocou milhões. Em pouco tempo já era o terceiro lugar nas paradas americanas. Meses depois, em abril, veio Rainy Days and Mondays, que também atingiu o segundo lugar. E logo em seguida, Superstar, um lamento intenso e melancólico, que repetiu o mesmo feito. Ambas compuseram o terceiro álbum, Carpenters, lançado em maio de 1971, que também apresentou ao mundo o icônico logo da banda, uma assinatura visual que se tornaria parte da identidade deles. Karen, mesmo sendo o centro emocional da dupla, preferia continuar nos bastidores, sentada à bateria, enquanto Richard e os outros músicos ficavam à frente do palco. Mas esse posicionamento passou a ser questionado. A mídia, os fãs, todos queriam ver Karen de frente, à altura da voz que encantava o mundo. Em 1971, após muita insistência, Richard cedeu. E quando Karen assumiu o centro do palco, algo mudou. O brilho dela era impossível de ignorar. E aos poucos, sua presença começou a ofuscar até o próprio irmão. No auge da fama, em junho de 1972, os Carpenters lançaram Goodbye to Love. Mais do que um sucesso comercial, a faixa representou uma ruptura criativa. O solo de guitarra distorcida, idealizado por Richard, foi ousado, inédito em uma balada daquele estilo. O som agressivo e emocional abriu caminho para o que mais tarde seria conhecido como Power Ballad. A música integrou o quarto álbum da dupla, A Song for You, lançado naquele mesmo mês. Esse álbum ainda geraria outros grandes hits. Each Other chegou ao segundo lugar nas paradas, It's Going to Take Some Time alcançou o 12º e Top of the World devolveu os Carpenters ao topo absoluto da Billboard. A consagração foi tamanha que, em 1º de agosto de 1972, o duo foi convidado a se apresentar na Casa Branca a pedido do presidente Richard Nixon, um momento emblemático que selava o status deles como representantes do sonho americano. Mas enquanto os aplausos ecoavam nos salões mais poderosos do país, a vida real dos Carpenters era tudo menos perfeita. Nos bastidores, Richard lutava em silêncio contra uma insônia crônica. Para lidar com isso, passou a usar metacoalona, um sedativo amplamente prescrito na época, mas altamente viciante. A dependência chegou rápido, arrastando Richard para um ciclo autodestrutivo do qual ele teria dificuldade em escapar. Anos depois, a mesma substância apareceria no filme O Lobo de Wall Street como símbolo do colapso causado pelo vício. Enquanto isso, Karen travava sua própria guerra. Um artigo cruel, que a criticava por estar acima do peso, acompanhado por uma foto incômoda, a feriu profundamente. Aquela crítica aparentemente banal teve um efeito devastador. Ela passou a restringir a alimentação, usou laxantes em segredo, escondia comida e mergulhou em um ciclo obsessivo de controle corporal. Mesmo consumido pela dependência, Richard continuava trabalhando sem parar. Sua fé no talento da irmã o mantinha em movimento. Em maio de 1973, lançaram o álbum Now and Then, mais um sucesso comercial. Mas enquanto as músicas subiam nas paradas, a saúde de Karen descia perigosamente. Em 1974, seu peso havia despencado para cerca de 45 quilos. Cada vez mais frágil, escondia sua condição sob roupas largas e justificativas evasivas. Preferia dizer que tudo era estresse. A verdade era muito mais sombria. Enquanto incentivava o irmão a buscar tratamento, negava a si mesma qualquer sinal de que precisava de ajuda. A imagem da jovem alegre, que batia bola com os garotos da vizinhança, parecia cada vez mais distante. O que o público via era uma estrela em ascensão. O que ninguém via era o preço. Karen Carpenter travava uma guerra invisível, uma batalha silenciosa contra a anorexia nervosa, um distúrbio alimentar pouco compreendido na década de 70 e extremamente perigoso. Para esconder sua aparência cada vez mais frágil, ela usava várias camadas de roupas durante as apresentações públicas. O público via apenas uma estrela radiante no palco. Ninguém imaginava o que acontecia quando as cortinas se fechavam. Mesmo com a saúde em declínio, os Carpenters seguiram com sua agenda exaustiva. Em 6 de junho de 1975, lançaram o 6º álbum,
Horizon. Mas nos bastidores, os rumores já começavam a circular. A aparência abatida de Karen levantava suspeitas de que ela estaria enfrentando um câncer, uma especulação que mascarava a real tragédia. Em busca desesperada por um corpo mais magro, Karen passou a usar xarope de ipeca, uma substância que induz vômito. O efeito era devastador para um corpo já tão enfraquecido. Mesmo assim, sua família continuava sem ter plena noção da gravidade da situação. Na mesma época, a carreira dos Carpenters começava a perder força. O sétimo álbum, A Kind of Hush, lançado em 11 de junho de 1976, não teve o impacto esperado. Mas a marca já estava feita. Com mais de 150 milhões de discos vendidos ao redor do mundo, a voz de Karen, doce, melancólica, inconfundível, foi eternizada como uma das mais marcantes da história da música. Mas toda aquela fama e sucesso não eram suficientes para preencher o vazio que Karen carregava dentro de si. Embora tivesse se envolvido com vários homens ao longo dos anos, o amor verdadeiro parecia sempre lhe escapar. Foi só no início da década de 1980 que ela acreditou ter encontrado algo diferente. Thomas James Burris, um corretor de imóveis, 9 anos mais velho, surgiu em sua vida como um verdadeiro príncipe encantado. Eles se conheceram em um restaurante sofisticado de Los Angeles, e Karen rapidamente foi cativada por seu charme e confiança. Mas por trás da imagem polida, havia um segredo sombrio. Burris estava afundado em dívidas e via nela uma tábua de salvação. Emocionalmente fragilizada, Karen se entregou ao relacionamento. Em pouco tempo estavam noivos. O casamento foi marcado para 31 de agosto de 1980, na luxuosa Crystal Room do Beverly Hills Hotel. Aos 30 anos, Karen acreditava que finalmente teria a família com a qual sempre sonhou. Mas poucos dias antes do casamento veio o choque. Burris confessou que havia feito vasectomia. Ele não podia ter filhos. Desolada, Karen quis cancelar tudo. Mas sua mãe foi categórica. Os convites já estavam enviados, parentes estavam a caminho. Desesperada por aceitação, Karen cedeu. E essa decisão custaria caro. O que veio depois foi um pesadelo. Burris, enfim revelando sua verdadeira face, passou a gastar o dinheiro de Karen de forma descontrolada, comprando carros de luxo, relógios caros, esbanjando em festas e hotéis. Pior ainda, ele passou a agredi-la emocionalmente e fisicamente. Em menos de um ano, Karen entrou com o pedido de divórcio, mas o trauma daquele relacionamento ficou. Mesmo com a saúde debilitada e o coração em ruínas, Karen seguiu presa à obsessão pelo controle do próprio corpo. Começou a abusar ainda mais de laxantes. Chegava a tomar até 90 comprimidos por noite. Também passou a usar remédios para a tireoide, com o objetivo de acelerar seu metabolismo. Mas quanto mais tentava controlar, mais perdia o controle. Em 1981, não dava mais para esconder a gravidade da situação. Karen finalmente reconheceu que precisava de ajuda. Contra a vontade da própria família, ela viajou para Nova York em busca de tratamento com o renomado psicólogo Steven Levenkron, especialista em distúrbios alimentares. Durante um tempo, parecia haver esperança. Levenkron iniciou um tratamento intenso e propôs sessões de terapia familiar. Em uma delas, estiveram presentes Richard, o irmão inseparável, e Agnes, a mãe rígida e controladora. Na superfície, Karen dizia estar melhorando, mas nos bastidores, o corpo dela continuava falhando. Era como se cada passo em direção à recuperação fosse minado pelas cicatrizes emocionais que nunca chegaram a ser tratadas de verdade. Os últimos meses de sua vida foram marcados por um contraste doloroso. De um lado, uma leve melhora, a ilusão de uma reviravolta. Do outro, a realidade brutal de que a luta interna de Karen ainda estava longe do fim. Ela era o anjo de voz doce que conquistou o mundo, mas por dentro, carregava um coração em pedaços. Durante a sessão de terapia familiar, o psicólogo Steven Levenkron foi direto. Karen não precisava apenas de tratamento médico. Ela precisava de algo ainda mais essencial: amor e apoio genuíno de sua família. Sempre sensível, tentou expressar sua preocupação. Mas o que mais feriu Karen naquele momento foi a frieza da própria mãe. Agnes, que sempre foi o centro de seu desejo por reconhecimento e afeto, manteve-se em silêncio. Um silêncio tão cortante quanto uma lâmina atravessando um coração já em pedaços. Em setembro de 1982, quando a saúde de Karen entrou em colapso, ela foi internada no Lenox Hill, em Nova York. Os médicos iniciaram uma terapia intravenosa para acelerar seu ganho de peso, uma medida que poderia salvar sua vida, mas que também carregava riscos enormes. Depois de anos lutando contra hábitos alimentares desordenados, seu corpo já não suportava o impacto dessa recuperação acelerada. O coração enfraquecido era uma bomba relógio prestes a explodir. Mesmo diante da dor física e emocional, Karen seguiu firme na carreira. Em 17 de dezembro de 1982, fez sua última apresentação no auditório da Buckley School, em Sherman Oaks,
Califórnia. Ninguém na plateia poderia imaginar que aquela seria a despedida da voz que marcou uma geração. A tragédia final aconteceu na manhã de 4 de fevereiro de 1983. Ao entrar no quarto, Agnes encontrou Karen caída, inconsciente no chão. Levada às pressas ao hospital, não resistiu. O coração havia parado. Karen tinha apenas 32 anos. 6 anos depois, em 1989, a CBS lançou um filme biográfico sobre sua vida, mas a obra passou longe de revelar toda a verdade. Richard e Agnes exigiram a exclusão dos episódios que expunham o sofrimento de Karen, sua busca desesperada pelo afeto da mãe e os conflitos familiares que a consumiam. Preferiram manter a imagem da estrela radiante no palco, escondendo o drama por trás das cortinas. Apesar da dor, Richard assumiu o papel de guardião da memória da irmã. Por anos, dedicou-se a restaurar e relançar as gravações dos Carpenters, garantindo que a força e a emoção da música chegassem a novas gerações. Sob seu cuidado, o legado não apenas resistiu ao tempo, mas ganhou nova vida. Além disso, Richard começou a revelar detalhes pouco conhecidos. Em entrevista recente, abriu uma janela para a verdadeira Karen, não apenas uma voz angelical, mas uma mulher cheia de paixão e feridas profundas, enfrentando os desafios cotidianos e a pressão insuportável dos palcos. A ligação entre os irmãos ia além da música. Eram um suporte emocional um para o outro. E talvez a revelação mais dura tenha vindo quando Richard confirmou um segredo que todos desconfiavam. Karen sofreu uma pressão imensa, vinda da família, da indústria e dela mesma. Ele viu sua transformação gradual, mas ninguém compreendia a gravidade até ser tarde demais. Um marco importante na preservação dessa história foi o lançamento do álbum solo de Karen, em 1996. Gravado em 1979, o disco ficou engavetado durante sua vida. Ali, a cantora mostrou um lado mais ousado, maduro e autêntico, uma direção musical que nunca teve chance de explorar. Richard reconhece que Karen nunca conseguiu revelar sua verdadeira essência. Ela queria se libertar do rótulo que a aprisionava e arriscar novos caminhos, mas algo sempre a segurava. Talvez, se o álbum tivesse sido lançado em vida, o destino dela teria sido diferente. A trajetória de Karen Carpenter termina em uma tragédia sem cura, mas a marca que deixou permanece viva em cada nota. Sua voz atravessa gerações, da suavidade dos versos de amor às baladas carregadas de melancolia. Um ícone impossível de ser substituído. O que você acha dessa jornada marcada por luta e dor? As revelações de Richard mudam a forma como você vê Karen? Conte sua opinião nos comentários e fique ligado para mais histórias que você ainda não conhece. Se essa história te surpreendeu, espere até conhecer os segredos obscuros que cercam uma das maiores estrelas de Hollywood. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar nos bastidores sombrios da carreira de Jim Carrey, revelações que poucos tiveram coragem de contar. Não perca!